Fala, meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Esse vídeo tá saindo em um horário diferente, né? Porque acabou que eu tinha deixado 3 vídeos gravados e quando eu fui ver na edição, o áudio ficou extremamente estourado, né? Então, para quem reclamava do volume baixo, ficou muito alto. Enfim, vamos lá. Hoje, um vídeo que muitos pediram para fazer react, né? Sobre o que ninguém fala sobre o treino high volume versus low volume, feito pela Integral TV, ok? Eu fiquei um pouco recluso em fazer esse conteúdo porque reacts não são muito a minha praia, beleza? Eu fiz ali do Aiello, mas porque o Aiello é um amigo meu, então é mais tranquilo, né? Mas lembrando, de antemão, não tenho nada contra as pessoas, né, aqui do vídeo e tudo mais. Apenas vamos ver as ideias. Eu não assisti o vídeo, não faço ideia do que eles falam e tudo mais. Vamos escutar as ideias e se tiver uma discordância, eu discordo, mas assim, tudo no campo da ideia, fechou? Então eu não curto falar do trabalho, ficar falando do trabalho dos outros, assim e tudo mais. Então a ideia é só ver e comentar com vocês, fechou? Então, acho que o áudio agora ficou top. Eu tava testando esse vídeo aqui umas 3, 4 vezes antes, porque o áudio tava muito alto, agora vai dar bom. Fechou? Vamos lá. Fala galera, pra quem não me conhece, Tá, eu vou colocar na velocidade 1.5, rapaziada, porque eu não tenho saco pra ficar escutando 16 minutos de cor. Vamos lá. eu sou o Donaire, coach, bodybuilder, pai de família, e tô aqui com um dos maiores treinadores do Brasil, um dos atletas mais secos do Brasil, Marcelo Cruz, formando uma dupla de... Mais ricos, acho que ele mais seco, né? A legenda pegou mais rico aqui. Se é rico também, amém. Deus abençoe. Mas acho que, acho que ele falou mais seco, a legenda pegou mais rico. dinâmica B1 e B2 para um vídeo informativo bacana pra vocês. Muito Né? informativo. Vídeo de hoje, polêmico, hein? Qual dá mais resultado? Treino com volume mais baixo ou treino com volume mais alto? Volume mais baixo. Um ser totalmente volume muito alto. E quando a gente fala em treino mais volumoso e treino menos volumoso, Tá. Usar o Coleman como argumento é meio paia, né? Mas vamos escutar, não vou julgar antes porque aqui é só uma prévia. Vou passar um pouco pra frente aqui, peraí. Nesse vídeo, introzinha, aqui ó. alto e foram campeões. Com volume mais alto, Jay Cutler, Ronnie Coleman. O Jay Cutter era um volume alto, mas comparado ao Coleman era um volume... O Coleman era um ser totalmente volume muito alto. O Jay já era um volume mais... O Jay ele treinava com volume lá em cima, ele não chegava 100% até a falha também, tá? A proximidade com a falha dele não era tão alta assim, não chegava 100% até a falha, mas ele treinava com volume bem alto. Tudo bem que a gente pegar da época deles, né? Não tinha, às vezes não tinha muito esse debate, os caras faziam o que gostava ali, o quanto queria, enfim. Acho que quem começou mesmo isso foi um. Porra, esqueci o nome do cara, velho. Foi antes do Mentzer, aí veio o Mentzer, aí veio o Dorian. Esqueci. intermediário. E atletas que treinaram com volume mais baixo e foram campeões. Dorian Yates. Dorian Yates eu acho que é o cara talvez que trouxe isso, né? Que levantou a bandeira e muita gente hoje segue isso a partir dali, né? Trouxe um físico diferente, sólido. E quando a gente fala em treino mais volumoso e treino menos volumoso, muda-se a intensidade relacionada a isso? Ah, com certeza, né? Vai mudar a intensidade. Um treino mais volumoso, você não vai deixar ele tão mais intenso, né? Um treino volume mais baixo, você tem que priorizar um pouco mais a intensidade do treino. Então aqui, dentro do nosso time... Caralho, eu nunca achei que eu ia concordar com o Cruz em alguma coisa. E eu tô concordando. Realmente, volume mais alto você não consegue treinar com tanta intensidade, volume mais baixo você treina com mais intensidade. Porra! A gente tem vários tipos de atletas muitas vezes das mesmas categorias, treinando Certo. com volumes diferentes. Então, como que você vai encontrar o Padrão. melhor para você? Testando. Você só vai saber encontrar o melhor caminho testando. Entender o ponto que você precisa chegar no seu treino de intensidade. Aí depois você vai pensando no volume, frequência, periodização. Uma das formas de você identificar. Cara, eu achei que eu ia começar esse vídeo aqui a vir, tipo, escutar o Jorlânio e o Pinduca. Mas até agora eu concordei com tudo. Realmente, volume é teste. Cada um dos atletas tem o próprio volume, porque o volume é individual. Volume mais baixo, mais intensidade. Vamos lá, Vamos lá. Isso é você ir acompanhando o atleta durante o treino, ver até que momento ele tem o pump muscular. Então eu vou dar um exemplo, o Vini. O Vini é um cara que ele tem uma puta resposta com volume alto de treino. Ele mantém o pump até o final, então você consegue trabalhar de 6 a 7 exercícios. Aqui vai uma dúvida sincera, tá? Por que eles usam tanto o pump para metrificar alguma coisa? Ele mantém mais pump fazendo o volume mais alto. É claro que o volume mais alto vai dar mais pump, mas o que o pump beneficia na hipertrofia? Ah, depois o físico dele esvazia. Sim, e daí?
Eu queria entender de verdade qual que é a... Não tem premissa científica, tá? Não tem. Que o pump melhora, né, a hipertrofia. Não existe. Mas eu queria entender por que eles usam o pump para metrificar o treino. Porque se fosse para fazer um treino de pump, que te deixasse no pump, né? Eu passava para meus alunos, todo mundo faz 4 séries de 15 aí, e é isso. Ia dar muito pump. Faz flexão, dá muito pump. Eu queria entender, tudo bem. Aqui ele falou que ele usa o pump para metrificar o volume, né? Não faz sentido algum, mas vamos lá. Vitor Chaves, a mesma categoria, já não consegue. O pump dele dura até no máximo o quarto exercício, entendeu? Então você reduz. Aí você reduz o volume do treino, porque não tem um motivo de você manter o cara treinando a partir que passou o pump. Você vai só esvaziar o atleta. Então essa é uma das formas de você identificar quem responde melhor a volume alto e quem responde melhor a volume baixo. Eu gosto bastante de, no início, eu trabalho com atletas iniciantes, intermediários e avançados. Eu sinto a necessidade de quando o atleta é mais iniciante, quando ele está saindo do ponto ali que ele deixa de ser uma pessoa normal para ser um atleta, ele ainda muitas vezes ele não sabe treinar. O fato de você não saber treinar na intensidade correta faz que a gente tenha que usar muitas vezes para chegar, o cara evoluir, tem que fazer um volume maior, porque eu preciso... Aqui é o ponto que eu falo pra vocês. O iniciante, às vezes, ele precisa de um volume maior, certo? Certo. Só que o cara, ele tá saindo de ser um iniciante para virar um atleta. Se ele não sabe treinar ainda, faltou um pouco de direcionamento. Ponto. Tenho vários alunos iniciantes aqui que treinam com low volume e tem resultado. Mas por quê? Eu não, não vou copiar o Aiello na frase, né? Mas, tipo assim, pego na mãozinha do aluno e vou lá explicando pra ele, né? Eu vou lado a lado com o aluno, porra, pop-up maldito. Vou do lado do aluno e explico o que tem que fazer, qual que foi a proximidade com a falha, peço o vídeo, enfim, né? Quem é meu aluno sabe aí. Vocês que mandam o vídeo, né? Tem aluno que não manda. Mas, enfim, o aluno ele tem que aprender, uma hora ou outra. Ou tu vai deixar toda a vida do aluno, ele tentar, tipo assim, compensar a falta de intensidade dele com mais volume. Não faz sentido, uma hora ele tem que aprender, ok? Então, o que ele falou aqui tem um pouco de sentido, tá? E às vezes, sei lá, não sei como é que funciona o atendimento e tudo mais, mas, né? de mais séries para ter aquele desgaste que eu preciso durante o treino para tirar ele da Sim. zona de conforto e fazer evoluir. Conforme o cara vai ficando mais avançado, ele sabe o que é falha, ele sabe o que é próximo da falha, ele sabe o que é poupar, ele sabe o que é não poupar, ele sabe quando a intensidade de um drop set, de um rest pause ou do que eu for usar de técnica, aí muitas vezes eu posso diminuir esse volume, porque Tá esse certo. cara vai treinar na intensidade correta e vai conseguir evoluir. O que eu tenho feito com os meus atletas? Até o momento que eu conheci, eu passo um volume e vou sentindo. Conforme eu vou vendo que ele vai melhorando, as técnicas vai melhorando a intensidade, porque muita gente acha que sabe treinar a intensidade, muitas vezes acha que sabe chegar à próxima falha, mas ali tem umas 3, 4, 5 repetições que ainda faltariam. Aí eu começo a diminuir o volume e aumentar a intensidade. É que eu acredito que o mais difícil, até acompanhando o dia a dia dos atletas profissionais, é você achar o ajuste da carga ideal. Então, muitas vezes, eles pecam nisso. Quando você tem alguém monitorando, ou você já começa a ficar mais experiente no treino, e você vai tendo a percepção e vai controlando a carga, anotando as repetições, o teu treino ele se torna muito mais assertivo. Principalmente para quando você vai realizar um treino de baixo volume, porque eu acho que a galera confunde muito baixo volume com treino leve, ou baixo volume Não. com pouco ajuste de carga, tá entendendo? Tá, eu acho que é o contrário, a galera, ela atribui o treino de baixo volume com um treino pesado. Eu nunca vi ninguém atribuir isso com um treino leve, tá? Mas, enfim, às vezes trocou as bolas aqui na fala. Então, quando você. São 12, eu quero fazer 2 séries de 12. Essas 2 séries de 12, elas não podem ser nem 11 nem 13. Tem que ser aquelas 12 cravadas, entendeu? Então, eu acho que o mais difícil é você ajustar a carga. Aí, com certeza. 2 séries de 12 não, né? Vamos supor 2 séries de 10 a 12. Porque a intenção é que tu chegue até a falha. Então, cravou na 12, a 12 você tem que se peidar para terminar. Se você falhou, na segunda série tu vai fazer 10, estourando 11 com muita dificuldade. É muito melhor você pegar com um volume maior, para você realmente puxar o cara, do que você trabalhar com um volume menor, aonde o cara não vai nem ter treinado muitas vezes, porque ele não vai ter essa percepção de chegar à falha. O cara que não sabe ajustar a carga, é o risco que, a partir do momento que você treina com um volume reduzido, aí que esse ajuste ele tem que ser Muito fino. mais fino ainda. Tá, aqui eu discordo deles. Tudo bem que pode ser um método que eles fazem, mas eu discordo porque, como eu disse pra vocês em vários vídeos, eu prefiro errar pra menos, ok? Então, em vez de eu começar com um volume muito alto, eu começo com um volume baixo e vou subindo conforme a resposta do aluno. Você não testa o volume do volume mais alto e vai cortando. Você começa pelo volume baixo porque o preço a se pagar por errar por um volume que ficou abaixo é menor. O preço a se pagar por um volume que ficou muito alto é maior, ok? Então, eu começo, né, com um volume mais reduzido e a gente vai vendo as semanas, né? Lembrando que não é uma semana que você ajusta o volume, não é 2, 3, 4, 5, 6 semanas ali para você ajustar, entendeu? Então, isso aqui eu faria literalmente ao contrário, né? Em vez de começar com o alto e ir abaixando,
Começa com baixo e vai subindo. Começando com baixo e subindo, a chance de você precisar de 20, 15 séries não são menores, né? Então, se tu aprende a treinar com volume baixo desde o início, tá top. Porque você tem que acertar ali próximo número de repetições, você tem que manter a qualidade das repetições, porque ele não vai ter um empilhamento de repetições, um empilhamento de séries para você gerar aquele desgaste lá na frente. Quando você tem um treino reduzido, você tem que treinar uma intensidade muito alta, que poucos conseguem chegar nessa intensidade alta. Então, muitas vezes eu acompanhei de perto o Felipe Moraes. Felipe Moraes fazendo treino bem reduzido, às vezes num treino fazendo 2 séries para peitoral, por exemplo. Porém, o nível de intensidade que ele conseguia alcançar naquelas 2 séries, poucas vezes eu vi alguns atletas conseguirem alcançar. E a intensidade, eu não digo é só a carga, mas é a forma que ele conduz aquela carga, a forma que ele... Então, mas assim, eu já vi vários atletas que conseguem entregar a mesma qualidade de série que o Moraes entrega. O Moraes é um baita exemplo de volume baixo e bom resultado, né? E treino bonito. O que o Donali falou aqui faz sentido, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui pra vocês, que a intensidade, ela é carga, ok? Na musculação, intensidade é carga. Mas, ele falou, não é só a carga. Ó, por exemplo. Porém, o nível de intensidade que ele conseguia alcançar naquelas 2 séries, poucas vezes eu vi alguns atletas conseguirem alcançar. E a intensidade, eu não digo é só a carga, mas é a forma que ele conduz aquela carga, a forma que ele mantém a cadência, a forma que ele se prepara para o exercício. exatamente. Então, o cara que treina com um volume reduzido, ele tem que estar muito mais preparado e muito mais concentrado para aquela série. Porque se você perdeu aquela série, talvez você perdeu o seu treino, né? Isso aí. Então é isso aí. Tipo assim, cara, meu Deus, eu achei que eu discordei de poucas coisas. O Donali falou um bagulho que faz sentido, tá? Tipo, você tá com a intensidade alta e você tá fazendo um controle de excêntrica, concêntrica, não tá jogando peso igual um imbecil na academia e tá realmente aproveitando aquela uma, duas séries de trabalho, porra, mano, isso aí tá perfeito, entendeu? Então, e é isso que é. Agora o problema é quando o cara tem 2 séries e ele já começa cagado na primeira, que é teoricamente a série mais importante, né? Que ele tá 100% ali e tudo mais. Então, assim, ele falou certo, não é só a carga, né? Não é só a carga, jamais. É o controle que você tem sobre essa carga, é o controle e a qualidade que você tem desse movimento com essa carga, a proximidade com a falha e tudo mais. Então, porra, está certo. O cara que treina com um volume um pouco maior, ele pode nas primeiras séries ir encontrando a carga e quando ele chegar no final ali, já vai estar tão ajustado porque ele já fez 2, 3 ou 4 séries, fica mais fácil dele ajustar e ele tem um empilhamento. Então o cara vai fazer, por exemplo, hoje a gente vê treinos, por exemplo, full body, ou full upper, e depois full legs, então o cara fazendo 1 ou 2 exercícios para cada grupo muscular e tem funcionado. Porém, a frequência semanal do cara é maior. Então como que eu falo pro pessoal que é interessante dividir os treinos, né? Você não divide por treino, mas você divide o volume que você quer fazer de treinamento na semana. Eu quero que esse cara ele faça 10 séries para peitoral. Você pode colocar essas 10 séries em 2 treinos durante a semana. Você pode colocar essas séries de peitoral em 3 treinos na semana menos volumosos. Você pode colocar um treino na semana e aumentar. Então tudo que você precisa para cada grupo muscular para fazer esse cara evoluir e quantas vezes de frequência você vai precisar fazer. E lembrando que, além do mais, você tem que ver qual a necessidade desse cara, qual é o músculo que você quer que desenvolva mais. Porque se você trabalhar no mesmo volume, vamos lá, eu tenho umas costas muito boas e um peito e um ombro muito fraco. Você não pode trabalhar com o mesmo volume, as costas, peito e ombro, senão sempre vai ficar desproporcional, né? Então, mas aí tu tem que achar a questão do teu volume ideal não, né? Mas tem que achar a questão do teu volume para cada grupo muscular que você se recupera bem. Lembrando que a nossa recuperação ela não é a mesma para todos os grupos. Então, às vezes eu me recupero melhor para peito do que para costas. Por mais que eu faça um volume maior para costas, então, por exemplo, meu foco é costas, meu peito é muito bom. Eu vou deixar o volume de costas excessivamente mais alto do que peito. Pô, mas se tu não se recupera bem pra costas, por que tu vai jogar o volume de costas lá em cima? Tu vai colocar novo na quantidade que você se recupera. E às vezes tu suporta mais volume de peito. Nem sempre ter mais volume, né? Tipo assim, a solução pra tudo não é mais volume. Se fosse só isso, pô, eu tenho um ponto fraco, joga mais 3 séries de ombro. Ah, meu ponto fraco é bíceps, faz mais 4 séries. Não, se fosse só assim seria muito fácil. Então a gente tem que achar a questão do volume de cada grupo muscular. Às vezes tu se recupera muito melhor dos posteriores de coxa e seu quadríceps não se recupera bem. Pode ser isso também. E outra coisa que é muito importante que eu vejo e acompanho a dificuldade, tem atletas que querem fazer volume baixo, mas são caras que eles precisam de muitas séries para entrar no treino. E eu vejo que esse cara, o treino de volume mais alto, devido ao empilhamento de séries, é muito melhor. Já tem cara que já tem uma conexão e já entra no treino a partir do primeiro exercício. Então também. Pra isso que a gente tem série de warm-ups e filler sets, cara. Pra entrar bem no exercício, pra entrar bem no treino. Simples.
tem que ter muita atenção com relação a isso, que não é todo mundo que vai ter uma boa resposta, que tipo assim, o cara senta na máquina, faz 2 séries preparatórias e 2 séries verdadeiras e tipo já tá conectado. Então, Não. são vários fatores que você tem que analisar para escolher qual volume, como estruturar esse treino, como fazer. Aí eu já acho que falta um pouco de instrução pro cara. Ah, ele não vai saber entrar direito no treino. Porra, tem molecada jovem que entra no treino perfeitamente, vai treinar bonitinho, com volume reduzido, e os caras um pouco mais velhos não vai entrar. Porra, é foda, né? Fazer a divisão, entendeu? Não é tão simples quanto as pessoas acham, que é, eu vi atleta X fazendo um determinado treino, eu vou replicar. Muitas vezes não é o ideal, né? Porque não existe uma receita de bolo, existe o que vai ser efetivo pro seu físico e o que não vai ser efetivo. Então, o que você faz pra você é bom, muitas vezes pode não ser pra mim. A gente tem 3 atletas. Aqui vem o negócio, resultado do treino, né? O treino funciona para todo mundo o mesmo treino. Não o mesmo volume, mas eu tô dizendo o mesmo método de treino. O mesmo método de treino vai funcionar para mim, vai funcionar para você, vai funcionar para o cara que vende salame aqui na porta de casa, ok? Vai funcionar. O que você vai precisar achar é o volume para ele. Você não precisa, eu respondo bem com 10 séries semanais, eu vou passar 35 para ele. Não, ok? Então, tipo assim, o método, ok? Não estou falando do volume. O método de treino funciona para todo mundo, que é progressão, proximidade com a falha ou chegar até a falha, ajuste de volume correto, e não estou falando aqui de 20, 25, 30 séries semanais, ok? Então funciona para todo mundo. O treino que funciona pro Aiello funciona para mim, o treino que funciona pro Garim funciona para mim. A diferença é, obviamente, comparando que os dois vão fazer um movimento bom, um movimento com controle, vão progredir e tudo mais, ok? Então é isso. Da mesma categoria aqui dentro do time. Os 3 fazem volumes diferentes, treinos diferentes, exercícios diferentes e dietas diferentes. Protocolos diferentes, dietas diferentes e treinos diferentes. Totalmente diferentes. E o Tomar uma resultado aguinha. final igual. Igual, assim, próximo, mesmo nível de treinamento perante ao palco. Pois, e cada vez mais a gente tem uma polêmica que quem treina com volume gigante, por exemplo, não treina intenso e não consegue ter um físico empedrado, sólido. O que você acha? Eu acho que eu vou citar 2 exemplos que mostram muito bem que dá certo. Primeiro exemplo, o maior dos maiores, Ronnie Coleman, volume muito alto. Segundo exemplo, que eu já vi transitar nos 2. Felipe Moraes, na época do Bad Boy, fazia um volume muito grande, entrava muito seco, muito denso, muito fibrado. Agora, Genética. Isso é genética, pessoal. Não adianta. Porque assim, eu já fiz vídeo aqui falando sobre o que deixa um físico denso mesmo e totalmente bro science na minha cabeça, ok? Tipo, não existe embasamento científico que você treinar com mais intensidade, você vai ficar com um físico mais denso, ok? Mas, porra, em tudo que eu já vi, eu acredito que um pouco nessa parte bro science, né? De que o cara que treina mais pesado, ele tem um físico mais empedrado do que um cara que treina mais vagabundo, sabe? Fica igual o Regan Grimes. Regan Grimes fica com um físico fofo, entendeu? Pelo menos a última vez que eu vi ele. Porque ele treinava extremamente, né, fadinho. Então, assim, e é um puta atleta, o shape dele é lindo, tá ligado? Não sei se ele mudou agora e tudo mais, eu sei que tava bem melhor o físico dele. Mas, enfim, o Moraes. O Moraes tem uma genética absurda pra ser seco, pra ser denso, pra ser empedrado. O fato da densidade tem a ver com a carga, a gente nunca vai ter estudo sobre isso. Nunca, né? É impossível. Tem a ver com a carga? Pode ser que tenha. Eu acredito que tenha. Ok? Eu acredito que tenha. Não tem um estudo sobre isso. Então, um pouco dessa minha crença se torna um pouco mais de fé do que lógica, ok? E a maioria, enfim. E é questão, rapaziada, de genética. O Coleman não deve ser usado como parâmetro para nada, ok? Para nada. Então, o Coleman, Ramon, enfim, densidade dos caras é absurda, entendeu? Mas por quê? Genética e tempo de treino. Tempo de treino é o que mais vai ditar, entendeu? Maturidade muscular. Então é isso. É tempo de porrada, sabe? volume menor, entra seco, denso, no mesmo volume. Mesmo passando pelos dois, com volume alto e volume pequeno. Sempre foi um bom atleta. Ou seja, o Felipe Moraes seria bom treinando em qualquer programa de treinamento, por exemplo. Qualquer programa de A treinamento. gente tem um exemplo aqui, o Vitor Porto, que ano passado competiu com você, agora tá treinando com o Rudy. Volume grande com você, volume grande com o Rudy também. São 2 coaches que gostam de passar volumes maiores. E o Rudy ainda gosta de bastante repetição, bastante técnica, e o Porto, grande, seco e denso. Então, parte daquele ponto, você precisa encontrar o melhor para você. Não é porque o seu treino com menos volume tá dando muito certo para você, que esse treino vai funcionar pro resto
da população. Da mesma forma que, às vezes, uma dieta mais restrita para um não vai funcionar para outro, uma dieta mais flexível para um não vai funcionar para outro. Então, você precisa respeitar a individualidade biológica de cada um, de rotina, porque o primeiro ponto que parte de tudo, da evolução do bodybuilding, do nível, é a genética. Então, primeiro, você avalia a genética do cara, o tempo de resposta, o quanto o cara recupera, o quanto o cara aguenta tomar as coisas, e tudo. Tudo isso envolve a genética. A partir dali, você vai, coloca o ajuste de treino aqui, coloca o ajuste de treino. Tudo é genética, isso aí mesmo. Então, a discussão de hoje traz pro ponto do seguinte: encontre o melhor. Tudo é genética, ok? Tudo é genética. E para nós, meros mortais, que não temos essa genética, não podemos nos dar ao luxo de errar. Tem um post novo no Instagram, dá uma olhada lá. Acabei de fazer um cara fazendo passada com uma cabeça de jegue, ok? Tudo é genética, pessoal. E nós, meros mortais, não podemos nos dar ao luxo de errar, principalmente no treino, que é o principal fator de evolução. Depois vem o resto, ok? Caminho para você e respeite o caminho do seu parceiro do lado, porque pode ser que o seu não funcione igual ao dele e todo mundo vai evoluir. Cruz, e o cara que não tem Funciona. Não tem um personal, não tem um acompanhamento, que é o que a maioria do nosso canal não tem. Como que ele vai saber qual treino é mais interessante? Teste. Primeira coisa, você vai pegar um treino e vai, vou seguir esse treino aqui de volume alto. Antes de você iniciar, tira foto em jejum e monitora seu peso. E realize esse treino, replique ele por... Troca ali, ó. Começa com um volume baixo. E aí tira foto, cuida do teu peso, vai tirando foto semanalmente. Mas começa com um volume baixo. Pelo menos 3 meses. Porém, vá monitorando as fotos em jejum e seu peso. Se seu peso Uns 6 semanas. Se o físico começar a ficar pequeno, você vai precisar fazer ajustes na dieta, vai ter que subir as comidas, porque não adianta você ter um treino com um volume alto e você não ter o aporte nutricional e, o mais importante de tudo, o sono. Pelo menos de 7 a 8 horas de sono. Sono é o mais Você vai importante, sim. Mantenha o treino e vá realizando os ajustes, com que o seu peso vá subindo e o seu físico vai evoluindo. Fez esses 3 meses, você, opa, legal, cheguei no produto. Tá, aqui é no caso de alguém que tá em off, né? Se tu tá em déficit, o peso não vai subir. Nem deve, né? Então, só pontuando aí. Final é isso aqui. Aí agora você pode partir para uma outra metodologia. Um volume mais baixo. Vamos ver como que o meu físico responde a esse volume mais baixo. Replique por 3 meses. E aí você vai... Cara, faz essa segunda parte que ele falou. Começa com um volume mais baixo. Não precisa ser 3 meses. Faz umas 8 semanas, né? Que vão dar 2 meses. E faz o teste de novo. Pô, tô me recuperando bem, tô progredindo bem. Vou subir uma série aqui. Uma série, 2 séries. Ok? Se tu vê que teu físico tá respondendo absurdamente bem, tu não precisa subir, entendeu? vai ter um parâmetro para você ver. Pô, meu físico responde melhor, meu físico responde pior. O volume mais alto eu sinto mais dor articular, o volume menor eu sinto que o meu físico responde mais e preserva a minha articulação. Então são tudo coisas que você tem que ir analisando, coisas que a gente faz para os nossos atletas, mas como você não tem, você pode fazer esse monitoramento você mesmo, entendeu? Porque você vai tirar uma foto e você vai comparar. Pô, mas eu tô menor, difícil, eu preciso de mais vai dar. para esse volume de treino. E assim, gradativamente, você vai ajustando. Mas procure manter. É difícil ter esse olho clínico, tá? Eu falo por mim mesmo. Eu cuido de centenas de pessoas, cara. E eu não tenho um olho bom pra mim. Eu me olho no espelho, se eu for fazer um cut, eu vou comer pouco pra caralho. Eu não tenho esse olho clínico pra mim, ok? Não, eu sempre erro, eu erro muito comigo mesmo, ok? Então, com os alunos, pô, tem um olho que eu bato o olho aqui, pum, beleza, sei o que eu tenho que fazer. Agora em mim, e é difícil, rapaziada, mas não é impossível, né? O John Dewitt tá aí, né? Pra provar que não é impossível. Ter pelo menos 3 meses do treinamento que você está realizando para você saber se ele é efetivo ou não. Uma semana você não vai ver diferença alguma. O seu corpo ele precisa de um tempo. É muito diferente de você fazer um ajuste na dieta porque o físico responde muito mais rápido. O treinamento ele demora para ver resultado. Se você tem costas fortes, você não precisa de um volume tão alto. Você precisa de um volume aonde você necessita adicionar músculo. Exatamente. Geralmente parte do ponto de você encontrar suas falhas, qual a frequência e qual o volume você precisa trabalhar naquelas falhas, aquele ponto fraco. Daí você vem ajustando um tanto da intensidade. Eu gosto de fazer, independente se eu treino com volume mais alto ou com volume mais reduzido, eu gosto de manter a intensidade do treino sempre alta. A partir do momento que esse treino começa a cair a intensidade muito no final do treino, eu começo a reduzir o treino daquele cara. Então o ponto que eu gosto de diminuir os volumes de treino é quando o rendimento ele vai caindo. Eu tento colocar intra-treino, colocar coisas, ajustar na alimentação. Se mesmo tudo ajustado, a intensidade do treino cai muito. Porra, mano, é foda, velho, que ele falou aqui. É isso mesmo. Eu falo isso aí quando. Meu foco não são mais atletas, né, rapaziada, mas assim, não são meus atletas, meus guri mesmo aqui do time normal, que quer meter um shape top, né? Pô, tá em déficit. A gente tá em déficit há um bom tempo pra secar a banha. E o cara tá ali com volume médio, baixo pra médio. Pô, começou a cair. Meu, o que tá acontecendo? Como é que tá o sono? Como é que tá a rotina? A gente avalia tudo isso. Se for o treino, a gente nunca vai abaixar a intensidade. A gente vai baixar o volume. Então corta uma série, corta 2 séries, enfim. Tira as técnicas. E a intenção não é acabar com o cara no treino. A intenção é a gente construir músculo no final de tudo. E até pegando um gancho, as estratégias, elas... Mas é engraçado, porque pelos que eu vi já no Instagram que me mandaram,
A intenção não é acabar com o cara, mas porra, manda o moleque subir uma ladeira de fazendo passada, manda fazer uns bagulho bizarro no treino. Aqui, falando, tá ok, né? Mudam tanto, porque você pode vir com um atleta, citar o exemplo do Vini, que é o que tá mais fresco. O Vini, o último dia antes de subir no palco, a gente foi fazer um treino, a gente fez 2 séries em um exercício de peito, mais 2 séries em um exercício de peito, 2 séries em um exercício de ombro, 2 séries em um exercício de ombro, no total. Intensidade alta. Intensidade alta, 8 séries e acabou o treino. O que a gente É precisava isso. finalizar, foi sinalizado. Deu um Mano, pump, começou a esvaziar, paramos. paramos. Mas vocês não mexeram nas costas. Aí entra Pump, de novo, pump. aquela relação. As costas do Vini é impressionante. Não precisa mexer. Você precisa pontuar aonde você precisa melhorar. Então você tem que ser bem estratégico. Deixei aqui separado o Everest. É isso, rapaziada. Pô, eu achei que eu ia discordar muito mais, tá? Achei que eu ia. Achei que eu ia falar muito mais discordâncias, ok? Mas até que foi legal, foi ok. E é isso. Ó, o helicóptero. Se você chegou até aqui nesse vídeo, né? Muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que você acha desse estilo de vídeo. Eu sinceramente não sei se fica muito legal fazer react, essas coisas, mas se tu curtir, ok? Igual eu faço muitos vídeos aqui que a galera pede. O último vídeo que saiu foi a pedido de um guri, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado que chegou até aqui. Lembrando mais uma vez, entre na comunidade do WhatsApp. Se você não conseguiu entrar pegando o link no Store, me manda na DM que eu te coloco na comunidade, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Dá um like, se inscreva e é nóis.